Vou pegar uma revista pra cá. Pega uma revista. Pai do Senhor, pega uma revista pra cá. Lá na sacolinha na mesa, lá, por favor. Graça e paz. Paz. Temos 2 alunos novos. 3 hoje. O Felipe também está aí. Fátima, irmão Agnaldo, irmão Felipe. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Paz do Senhor, os outros amados. Tinha gente que estava viajando, né? Agora está de volta. Glória a Deus. Para Karen, filha. Amém? Que bom. Que bom que vocês estão aí. Que bom. Essa nossa revista desse trimestre, eu sei que eu falo isso de todas, né? Mas é que cada uma é mais interessante que a outra, cada uma é melhor do que a outra, né? E essa aqui é o verdadeiro pentecostalismo. A gente vai entender um pouquinho o que é o pentecostalismo, né? Hoje nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo. Como assim a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma coisa, não é... Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, às vezes, algumas pessoas falam, não, o Espírito Santo é só um fluido, né? Como algumas seitas pregam. Não, o Espírito Santo só é uma sensação. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos ver por que ele é uma pessoa, né? Vamos ver os atributos dele, que ele sente, ele se entristece, ele se alegra, né? Ele pensa, tá? Ele age, ele tem autoridade. Tudo isso nós vamos ver no decorrer da lição hoje. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Por estarem aqui. Agradeço aos irmãos que estão em casa assistindo, que vão assistir. O pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui, depois entra lá no canal, compartilha, tá? Compartilha com outros irmãos, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Amém? Para que mais vidas possam também estar recebendo da palavra do Senhor. A gente tem visto que muita gente, infelizmente, tem padecido porque não tem conhecimento da palavra e não busca aprender. Glória a Deus, porque os nossos líderes, os nossos pastores têm essa visão também, nos dão essa abertura, nos permitem fazermos esse estudo, né? Então, e o Senhor nos capacita, até eles estão em viagem, aproveitando. A pastora Mônica mandou mensagem agora à tarde, disse que chegou bem, agradeceu as orações, tá? Se tá correu tudo tranquilo, graças a Deus, em nome de Jesus vai continuar tudo tranquilo, a gente crê assim, amém? Então vamos iniciar a nossa lição. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar ao Senhor para que Deus venha nos capacitar, venha abrir o nosso entendimento e que possamos juntos estudar então essa lição. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças por essa oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, estudando, Senhor, a tua palavra, juntos, crescendo em graça, em sabedoria e em conhecimento, ó Deus. Louvamos e glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, capacita cada um de nós nessa noite, ó Deus, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações. Que seja tudo para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Amém. Para quem gosta de leitura, eu vou fazer uma propaganda para dar razão da nossa fé. São mais de... Ó, tá caindo dinheiro, tá vendo, ó? São mais de 300 versículos e menções bíblicas sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é um pastor da Assembleia de Deus, pastor Rodrigo Gomes, de Santa Catarina. Ele está com promoção até o final de janeiro, R$40 o livro já com frete, tá? Se caso algum irmão quiser, eu passo o contato da Karen, está no grupo, né, Karen? É um grupo de estudos que nós participamos, é muito bom, você viu as polêmicas hoje, né? Ali a gente pode perceber, né, Karen, é um grupo de estudo, a grande maioria eles são professores de escola bíblica, e a gente vê que mesmo nós, professores, temos a necessidade, eu falo nós porque eu também tenho essa necessidade, de sanarmos algumas dúvidas que aparecem. Às vezes algumas coisas que parecem ser bobinhas, né? E que muitos amados, infelizmente, ainda não tiveram o privilégio de conhecer. E esse grupo é muito interessante, a gente tem aprendido muito. E esse livro, ele fala muito, muito, muito. Essa lição, esse livrinho aqui, tem praticamente tudo aqui nesse livro. Então, se alguém tiver interesse, quiser,
pode estar falando com a gente que a gente passa o contato para vocês, tá bom? Ele manda pelo WhatsApp, faz depósito em conta, manda chegar rapidinho, certinho, não demora, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Amém? Então, nosso textuário está lá no livro de Efésios 4:30. Ele fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aleluia! Olha só, por aqui já dá para saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque aqui a palavra fala: não entristeçais. Nós não podemos entristecer uma coisa, um objeto, um sentimento. Nós só entristecemos uma pessoa, um ser, não é mesmo? Então o Espírito Santo é um ser. Amém? A nossa verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Eu quero fazer diferente hoje. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, é nossa leitura diária. Amanhã eu mando no grupo a leitura de amanhã, mas a de hoje eu quero fazer com vocês aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ele vai falar o seguinte: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, olha aqui, nessa leitura diária, ele fala que o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. E esse pairava, é como se fosse uma galinha chocando os seus pintinhos, chocando seus ovos, como se fosse uma grande incubadora. Então, o Espírito Santo, nesse sentido de pairar, no sentido de como se estivesse aquecendo a terra, para depois, então, ganhar vida. Ele estava cuidando, né, de tudo aqui, estava aquecendo. Olha que lindo, cuidado, porque uma choca, quando está chocando os ovos, você não chega perto, porque ela bota para correr. Quem já teve o prazer de ir no sítio sabe como que é, né? E ela vem que vem. E então, imagina esse cuidado. O Espírito Santo também tinha esse cuidado com o mundo antes mesmo de ele ser formado do jeito que ele é. Então, desde o princípio, o Espírito Santo existe. Amém? E nós vamos entender nas lições seguintes como que ele pode, Deus sendo Pai, se subdivide em 3 pessoas. Amém? É a mesma pessoa subdividida em 3. Tá? Mas isso a gente vai ver nas lições seguintes. Nossa leitura bíblica em classe, quem gostaria de ler? João 14, 16, 17, 18, depois 26 e depois 16, 14. Pode ler bem alto. Pode ser, irmão Pedroso. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Amém. Amém. João 16, 14. Pode ler. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo a denunciar. Glória a Deus. Olha que lindo, né? Então Jesus está falando que ele vai rogar, ele vai pedir, ele vai clamar ao Pai para que envie outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Nós temos que entender o seguinte: no Antigo Testamento, antes da vinda do Salvador, o Espírito Santo vinha sob medida. Tanto que tinha alguns profetas que profetizavam uma única vez e pronto. E nunca mais, exatamente. Era assim, não havia o manifestar, o mover do Espírito Santo como há nos dias de hoje. Era limitado o mover do Espírito Santo. Mas depois que Cristo voltou ao Pai, ele deixou para nós o Espírito Santo. E hoje é abundante. Hoje não tem limite para o Espírito Santo. Nós é que colocamos os limites no Espírito Santo.
Se nós não quisermos que Ele trabalhe na nossa vida ou através da nossa vida, Ele não vai trabalhar. Ele nos respeita. Amém? Mas quando damos liberdade, glória, aí Ele age, né, irmão Pedroso? Aí Ele faz mesmo. Aí Ele usa. Amém? Assim como nós temos o acusador, que vem para nos acusar, dizer que não somos nada, que não temos valor nenhum, que não passamos de trapo de imundícia. Nós sabemos que nós não passamos de trapo de imundícia. Mas o Espírito Santo fala, você tem valor. O Senhor te resgatou por um preço alto. Então é Ele que vem. E quando nós erramos, Ele vem e fala, filho, ó, tá errado. Quando vamos dar um passo errado, quando vamos tomar uma decisão errada, é Ele que fala ao nosso coração. Então hoje nós temos esse Consolador. Antigamente não tinha no Antigo Testamento, era bem mais difícil. Então temos que aproveitar ao máximo, nos entregando totalmente ao Senhor e deixando que o Espírito Santo haja através das nossas vidas. Amados, quando nós fazemos isso, é tremendo o que acontece na igreja. Amém? Então cada um de nós, cada um de vocês é canal de bênçãos do Espírito Santo. Então vamos deixar ser usados mais e mais. Porque vocês vão ver o quão maravilhoso é. Olha quantas sementinhas nós temos aqui hoje. Se cada uma dessas sementinhas permitir ser usada pelo Espírito Santo, como vai ficar essa igreja? Como pregou o pastor ontem, pequena. Glória a Deus. Por quê? Porque nós vamos começar a pregar os 4 cantos. E cada um mora numa região, cada um trabalha num local. Já imaginou o Espírito Santo agindo através da vida de cada um de nós? Falando me arrepiando, amados, é tremendo. Que lindo. É maravilhoso. Então nós temos que fazer isso, temos que estar prontos a ouvir o chamado do Espírito Santo e prontos para atender a esse chamado. Ah, mas eu não sei como, não preciso saber. Somente deixe o Senhor guiar. Abraão, quando o Senhor falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar, ele não perguntou, mas como, Senhor, eu vou largar minhas coisas? Não, ele simplesmente obedeceu. E ele nem tinha Espírito Santo para direcioná-lo, assim, tão presente quanto nós. Então não tenham medo. Se o Senhor falar, vai. Ouve. Nós temos que aprender. Nessas lições vamos aprender como ouvir a voz do Espírito Santo. Como discernir quando é o Espírito Santo, quando é a carne ou quando é o inimigo. Amém? Nós vamos ver no decorrer das lições. Amém? Olha que lindo aqui no versículo 26, ele fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo, ou seja, o que a Bíblia nos ensina, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Amém? Glória a Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos ver o que são os pentecostais. Talvez vocês tenham ouvido falar que nós somos a segunda onda do pentecostalismo. E depois tem a terceira onda, que é os neopentecostais. Qual que é a primeira onda? Eles acreditam que a primeira onda é aquele avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, que nós já vimos aqui em uma das lições, que durou cerca de 100 anos, que começou com um cantinho de oração, com aqueles jovens e ele orar, vamos orar. E o fogo foi descendo e aquilo tomou conta. Então alguns consideram aquela primeira onda do pentecostalismo. A partir daí, então, que fomos chamar de pentecostais. Mas por que nós somos chamados de pentecostais? Quem sabe, hein? Por que nós somos chamados de pentecostais? Pode falar. Ninguém sabe? Levanta a mão e fala. Fala, irmã Sônia. Ô, Rebeca, não pode passar cola, não. É isso mesmo, não era passar cola. Não valeu. Porque nós acreditamos na pessoa divina do Espírito Santo, sim, com a mesma essência do Pai, do Filho, porém com personalidade e função distinta. Também cremos na atualidade dos dons ou capacitações que o Espírito Santo concede a todos os que creem em Jesus Cristo, na palavra de Deus.
Essa palavra pentecostal originou-se da festa de Pentecostes, ou a festa das colheitas, que acontecia desde o Antigo Testamento, lá entre o povo judeu. Eles estavam reunidos, comemorando, e eis que o Espírito Santo desceu sobre a vida de cada um, sobre a cabeça de cada um, no formato de uma língua de fogo, e cada um passou a falar na sua língua e a entender-se na sua língua. Este, então, foi o batismo com o Espírito Santo no dom de línguas. Amém? Então, daí que surge a palavra pentecostal. Muitos fazem associação ao pentecostalismo ao barulho, agitação. É uma consequência. Quando a gente está no Espírito, você quer adorar mesmo, você quer louvar, você quer dar glória a Deus. Então, é uma consequência. Mas não é. Aí tem igrejas que falam assim, mas a gente não é pentecostal, a gente é tradicional. Mas se você não acredita no Espírito Santo, sim, não. Mas você não acredita que o Espírito Santo ainda batiza hoje, sim, então você é pentecostal. Não, eu não sou. Por quê? Exatamente, não é o barulho. Então, o pentecostalismo ou pentecostal, porque nós acreditamos que o batismo do Espírito Santo, que ocorreu no dia de Pentecostes, também é válido para nós hoje. Tanto que nós somos batizados com o Espírito Santo. Em uma das lições nós vamos ver a questão do batismo do Espírito Santo. Todos que são batizados com o Espírito Santo obrigatoriamente falam em línguas? Não vou responder. Não. Vocês estão afiados já, muito bem. Exatamente. Não. Mas isso é uma outra lição. Vou deixar com gostinho de quero mais aí para o pessoal. Amém? Pode passar, filha. Olha lá, o Espírito Santo aparece a primeira vez na Bíblia como Espírito de Deus na obra da criação. Lá está em Gênesis 1, 2, que nós lemos agora há pouco. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A expressão hebraica, Ruá, Elohim, é Ruá, tá? Ele parece que enrosca a língua na... É que eu estou seguindo os pastores lá, né, Karen? Aí a gente vê eles falando, já aprendendo um pouquinho. Tá? É o Ruá, Elohim. Elohim, esse H, ele tem uma fonética fechada, tá? Então é Ruá, Elohim. É o Espírito de Deus. Ele aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Espírito do Senhor, 25 vezes. E Espírito Santo, 3 vezes. Salmo 51, 11. Isaías 63, 10 e 11. A palavra hebraica para espírito é ruá, que significa sopro, vento, tá? É um substantivo feminino e aparece 378 vezes no Antigo Testamento e significa lá simultaneamente vento, sopro, hálito, espírito. O termo indica algo que está em movimento e que tem a força de pôr outras coisas em movimento. Por isso que tem esse chamado de vento, de sopro, ruá, tá? Porque tem esse sentido, no sentido de movimentar as coisas. Então eles não tinham um outro sinônimo para definir o Espírito Santo quando foi escrito a Bíblia. Por isso, então, ele traz este significado. Falando nisso, eu tenho um link lá que eu recebi de uma amiga minha, que não é do grupo, até vou ver se eu mando naquele grupo lá. E eu vou colocar no grupo de estudo. Quem tiver interesse, lógico, não é obrigatoriedade, até para curiosidade, quem gostar, é um curso online de hebraico, gratuito. Tem desde o início do alfabeto, tem todos os... Acho que são 5 etapas, se eu não me engano. Só abri o comecinho lá e não... É bem legal. Porque qual é a importância de nós entendermos o significado de algumas palavras no hebraico? Sabendo a sua origem, saberemos qual era o significado dentro daquele texto. Por exemplo, o termo pairava, para mim era que estava simplesmente pairando mesmo. E aí não é no sentido de chocar, de estar cuidando, como se fosse uma galinha mesmo chocando os seus ovos. Esse pairar é nesse sentido. Então, eu vou estar compartilhando com os irmãos esse link, aí quem tiver curiosidade, quem quiser, fique à vontade para estar vendo, ou às vezes vê alguma palavra na lição mesmo, peraí, eu tenho um dicionário lá, eu vou dar uma olhadinha, tá? Então eu vou estar disponibilizando para os irmãos isso aí em PDF, em online, daí não tem custo nenhum, é bem tranquilo, dá para vocês acessarem a hora que vocês quiserem, amém? Pode passar, Rebeca. E aqui nós já vamos entrar então. Bom, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo em seu aspecto bíblico, teológico
e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas suas características básicas é o batismo no Espírito Santo com os seus dons e manifestações, como a glossolalia. Glossolalia é falar em línguas, tá? As profecias, as curas, as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia nos ensina sobre ele. Primeiro ponto é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Primeiro tópico é divindade, subsídio teológico. Além de ser uma pessoa e com a mesma essência do Pai e do Verbo vivo, a palavra prova que o Espírito Santo possui os mesmos atributos únicos de Deus, que são onipotência, onisciência e onipresença. O que é isso? Onipotência, quem sabe? A gente já falou sobre isso. Ninguém lembra? Não, onipotência é onipresença, é isso. Onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência é o único que tem todo poder. Amém? E onisciência sabe tudo. Ah, irmã, Satanás também está em todos os lugares. Ele é rápido, mas ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele tem os seus agentes. Amém? Então, Satanás não sabe tudo. O único que consegue ler o nosso pensamento é o Senhor. O que Satanás faz? Ele fica observando as nossas atitudes, prestando atenção no que nós falamos, e aí em cima disso ele vai deduzir, vai ter uma noção, porque ele é muito esperto, muito inteligente, do que nós vamos fazer e como vamos agir. Então aí ele age antes. Tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala muitas vezes. Né? E onipresença, então, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Teologicamente falando, para ser considerado divino, é preciso possuir os 3 atributos únicos de Deus. E o Espírito Santo possui. Amém? Por isso que ele é divino. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Primeiro ponto, divindade. A deidade é Deus, tá? É no sentido divino. Essa deidade é alguém que é divino, tá bom? A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus Pai, como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Está em 2 Samuel 23, 2 e 3, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Depois em casa vocês pegam, leiam junto as referências, porque não dá para nós lermos todas agora, que senão fica muito longa, tá? E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Está em João 14, 23. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3 e 4. Deus e o Espírito são uma mesma deidade. Amém? São o mesmo Deus. Amém? Tranquilo até aqui? Pessoal, pode perguntar, pode comentar, tá? Aqui nós temos um quadro demonstrativo da Trindade de Deus. Por exemplo, Jeová ou Deus. Onipresença, onde que aparece? Jeremias 23, 24. Onipotência, Gênesis 17, 1. Onisciência, 1 Pedro 1, 2. Jesus Cristo, também onipresente. Onde que eu tenho isso na palavra? Mateus 28, 20. Onipotente, Mateus 28, 18. Onisciência, João 21, 17. E o Consolador, que é o Espírito Santo, onipresença, Salmo 139, 7. Onipotência,
Lucas 1,35. Onisciência, 1 Coríntios 2,10. Esse quadro completo também tem aqui no livro. Amém? Pode passar, filha. Vamos ver agora um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. Amém? A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Por quê? Ter personalidade significa ter intelecto, ou seja, pensar, né? Vontade e emoção. E isso é próprio de uma pessoa. Jesus, por vezes, se dirigiu ao Espírito Santo usando o pronome pessoal ele. João 16:8. Jesus deu outra prova quando disse que enviaria outro Consolador. João 14:16. A palavra outro do grego alon significa outra pessoa com a mesma natureza. Amém? Além dessas provas, a Bíblia mostra que ele fala. Apocalipse 2:7. Intercede. Romanos 8:26. Testifica. João 15:26. Guia. Atos 8:29. Consola. João 14:16 e entre outros. Leiam essas referências, é muito importante, vai enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. Amém? As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são intelecto, emoção e a vontade, entre os outros, é claro. O Espírito é inteligente e racional, ele pensa, raciocina. 1 Coríntios 2:10 e 11, Romanos 8:27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ele ama e pode se entristecer. Romanos 15:30 e Efésios 4:30, que nós acabamos de ler lá no início da nossa aula, né? E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. Atos 16:7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Tradução brasileira. Amém? Qual é a importância, então, de nós buscarmos os dons do Espírito Santo? O que vocês acham? Por que vocês acham que é importante? Porque ele fala aqui que o Espírito Santo distribui os dons, reparte de acordo com o que ele quer, como ele acha que convém. E, na opinião de vocês, é importante nós buscarmos esses dons? Por quê? Pode falar. Para receber mais a presença de Deus. Amém. Sermos usados mais na mão do Senhor. O que mais? Oi? Aptos para fazer a obra. Uma Sônia. Lutar contra o inimigo. Tudo isso e muito mais. É importantíssimo. Ah, irmã, mas eu não estou buscando nenhum porque eu acho que o Espírito Santo vai dar aquele que ele quiser. Sim, mas se eu não me colocar à disposição e não pedir para ele aquilo que eu também desejo, ele não vai fazer. Exatamente, irmã Fátima. O Espírito Santo não é intrometido. Ele é um cavalheiro. Ele só vai entrar se for convidado. Amém? Então, vamos convidá-lo para fazer parte mesmo. Vamos buscar mesmo os dons. Tá? Nós não temos aqui na igreja ainda pessoas que têm o dom de interpretação de línguas. É um dom tremendo, maravilhoso. Eu sei que a pastora Mônica tem buscado. Mas mais irmãos pode buscar. Tá? Tem dons de cura, dom de ciência, dom da sabedoria, dom do ensino. Tá? Entre tantos, dom da palavra, dom da profecia. Temos que buscar. E só vamos saber se nós temos também é quando colocamos em prática aquilo que nós buscamos. Porque o Espírito Santo nos dá os dons para nós usarmos esses dons. Porque pega uma ferramenta, por exemplo.
Você comprou uma enxada lá, vamos supor, quem gosta de carpir. E carpiu uma vez só, sujou um pouquinho de barro, dá uma lavadinha e deixou lá no cano. O que vai acontecer se você não usar mais aquela enxada? Vai enferrujar. Vai perder o corte. E o mesmo acontece conosco. Se nós não continuarmos praticando os dons que o Espírito Santo nos dá, nós vamos perdendo, porque ele não vai ficar aqui parado. Ele falou, não quer? Então tá, então eu vou usar outra pessoa que queira ser usada. Igual a parábola dos talentos. Não vamos enterrar o talento que o Senhor deu. Ah, mas eu não tenho nenhum talento. Tem. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um chamado. Talvez alguns não descobriram ainda, outros têm um pouquinho de medo de aceitar que tem aquele talento e ter que sair da zona de conforto. Eu vou falar uma coisa, é muito bom dar uma sacudida de vez em quando, viu, gente? É bom. A gente às vezes fica meio com medinho, mas depois, é gostoso. A gente colhe bênçãos. Então vamos buscar os dons do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo colocar no coração de vocês o que ele quer, o que vocês desejam. Ah, eu vejo tal irmão ou tal irmã sendo usado nessa área. Mas eu acho tão bonito. Então busca. Ah, eu vejo tal irmã lá, quando vai orar pelo outro irmão lá, é curado instantaneamente. Amém? Eu não tenho esse dom. Eu não tenho buscado também não, porque eu sou meio covarde, eu confesso. Eu acho que eu não vou ficar meio, será que vai ser de mim? Será que vai ser... Então eu falo, Senhor, então me dá um dom que eu saiba que eu não vou duvidar. Né? Então não tenho buscado esse não. Olha só. Eu já cheguei lá conversando com ele, acalmando ele, olha que ele estava orando por ele já. Então, a gente tem que prestar bem atenção no que quer e no que fala. Porque uma palavra certa, você vai levar alegria. Uma palavra errada, você vai levar tristeza. Amém. Verdade, é isso mesmo. Glória a Deus por isso. É verdade. Ele se condenou demais. Ele errou. Ele sabe que ele errou. Sim. E ele precisa se condenar demais. Ele não foi para casa, dormiu na firma. E na hora que eu cheguei lá, eu vi o cachorro lá dentro dele. Não foi para errado, eu não tinha visto ele. Ele estava no meio de uma rona velha que não lá. Tá vendo? Aí depois eu vi ele chorando. Cheguei lá e estava chorando. Então. Aí eu fui perguntando o que estava acontecendo. Aí eu disse, eu errei, não posso ter errado, não tive errado. Exatamente. Exatamente. O que acontece? Quando acontece da gente cair novamente em um erro, principalmente quando é algo grave, mas não que o pecado não seja grave, mas tem pecados que as consequências são mais leves, né? E tem pecados que as consequências são mais profundas. E aí o que o inimigo faz? O inimigo é sujo. O inimigo começa na cabeça. Exatamente, tem que saber como pede. E aí você vai correr? Não, né? Você vai enfrentar. A Gi do Tobias também, na semana passada que nós fomos lá no que o Ricardo pregou, né? Eu tava quietinha, tava ouvindo a palavra, daí até tinha brincado com a Vivi. Falei, eu vou ficar quietinho no meu canto hoje. Daí a Vivi falou assim, tá, só se Deus quiser, que se Deus não quiser, você não vai ficar quietinho, né? Senhor, hoje você vai me deixar, né? E fiquei ali, daí a pouco o Espírito Santo começou a me incomodar. Ora pela Gil. Tá bom, Senhor, eu já vou lá. Ora pela Gil. Tá bom, eu já vou lá. Não precisei ir, o Senhor trouxe ela até mim. Trouxe, por Deus. A hora que ela chegou perto de mim, ela chegou orando em línguas. O Espírito Santo falou, agora você ora. Você viu, né, mas aqui, a hora que eu comecei a orar, daí a pouco essa menina caiu de joelho em pranto, chorando. Ela acabou o culto, tu veio conversar comigo. Eu falei, irmã, eu falei que eu nunca ia pagar esse mico. Onde já se viu? Eu caí. Só que no domingo, aqui ela tinha mandado um áudio pra mim.
Irmã, ora por mim, eu quero mais o Senhor. Olha, está me arrepiando. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Eu quero algo diferente. É isso que o irmão Ezequiel falou. Saiba o que você pede. E o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor viu que era real, era sincero o pedido dela. Não é porque fui eu que orei. Não, não tem nada a ver com isso. É o Espírito Santo que agiu. Porque ela sim pediu. Apenas foi um canal nas mãos do Senhor. Mas ela pediu. E aí depois ela falou assim, nossa, eu falei que eu não quero pagar esse mico, mas eu quero mais esse mico. Ela falou desse jeito. Então assim, é bem isso. É maravilhoso, é. Você quer mais? É isso mesmo. E uma coisa que eu pedi para o Espírito Santo, eu pedi para o Senhor, eu quero compartilhar com vocês, para vocês estarem buscando, se Deus tocar no coração de vocês o mesmo, que nesse estudo, nesse trimestre, o Espírito Santo faça algo diferente nessa sala. Amém? Que aqueles que ainda não falam em línguas, mas que têm o desejo. Amém? Que o Espírito Santo venha batizar com o dom de línguas. Amém? Em nome de Jesus. Porque nós temos várias pessoas aqui que eu sei que desejam o batismo com o dom de línguas e ainda não receberam. Talvez até receberam, alguns por medo, mas enfim. Mas é isso que eu estou buscando o Espírito Santo o Espírito Santo me tocou diferente para essa lição, para esse trimestre. Então eu peço aos amados, quem sentiu desejo, esteja orando também assim, para que o Espírito Santo venha fazer algo sobrenatural, para que o nome dele seja exaltado. Aleluia. Para que a igreja venha conhecer o que o Espírito Santo está fazendo através do estudo bíblico, não é através da minha vida, não. Misericórdia. Mas é através do estudo, através da palavra dele. Amém? E através da vida de cada um de vocês. E assim a igreja seja contagiada ainda mais. Aleluia, para que mais irmãos venham aprendendo a palavra, se encher, e para que tenhamos um novo avivamento como na Rua Azusa, para que a nossa igreja seja realmente pequena, para o número de vidas que o Espírito Santo está te trazer aqui dentro, e que nós como obreiros da casa do Senhor, estejamos preparados, aleluia, com ousadia, como diz o irmão Ezequiel, com a palavra certa na boca, como fez o irmão Pedroso hoje, glória a Deus, com a palavra certa. Quando saiu de lá ele estava feliz, com o rosto já resplandecendo, já estava mais calmo, porque o Espírito Santo usou a vida desse abençoado, desse irmão que se colocou à disposição, aleluia. E é isso que eu pedi para o Espírito Santo. Eu não quero só mais um estudo bíblico, eu quero mais o Senhor. Eu vou me colocar na brecha, eu vou buscar mais, mas eu peço que os irmãos façam o mesmo, amém? E vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor e envergonhar o nome do inimigo. Porque o inimigo vai ser quebrado, vai ser destruído, porque eu sei que ele tem impedido, tem tentado impedir vidas de estarem na presença do Senhor. Eu sei que o inimigo tem tentado destruir lares, mas para a honra e glória do Senhor, ele vai ser destronado. Amém? Glória a Deus. Atributos divinos, pode passar, filha. Além de ser onipotente, onipresente e onisciente, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é eterno, Hebreus 9,14, Criador, Jó 33,4, Santo, 1 Tessalonicenses 4,8, Salvador, Tito 3,5 e Deus, Atos 5, 3 e 4. Amém? Então a Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo, Romanos 15, 19. E a fonte de poder de milagres, Mateus 12, 28 e Atos 2, 4. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Assim como o coração humano, Ezequiel 11, 5, Romanos 8, 26 e 27. As coisas do futuro, João 16, 13 e Atos 20, 23. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, lá em Hebreus 9, 14. É o Criador do ser humano e do mundo, Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104, 30. Também Salvador, Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4 e 5. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. E aí nós temos as referências. Amém? Então esses são os atributos. Amém? Tranquilo até aqui, amados? Alguma pergunta? Beleza, Marcélia? Tranquilo? 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Primeiro tópico, essa palavrinha linda, pericorese. Nós vamos entender o que é isso.
Segundo, ele me glorificará. O efeito prático da pericorese e consubstancial com o Filho. Olha lá, pericoreses vem do grego peri, a volta, e chorem, conter, ou seja, estar junto em habitação mútua. Essa palavra se popularizou nos 3 primeiros séculos da igreja primitiva. A pericorese aparece bem claro na Bíblia em Romanos 8, 9 e 11, onde o Espírito Santo é visto como Espírito de Deus e também o Espírito de Cristo. Isso prova que são 3 em 1 e que esse mesmo Deus tem poder de se autodividir em 3 pessoas distintas, porém sem perder a essência. Por isso o apóstolo João diz que os 3 são 1, 1 João 5, 7. Dessa forma, cada uma das 3 pessoas que forem adoradas fará com que o mesmo e único Deus seja exaltado. Esse é o nosso Deus, poderoso e capaz de assim existir. Então, se nós adorarmos o Pai, estamos adorando a Deus. Se adorarmos ao Filho, estamos adorando a Deus. E se adorarmos ao Espírito Santo, estamos adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Tem um pastor que ele fala que, dá um exemplo bem, até acho engraçado, mas é simples e é bem legal. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é como se fosse a água. A água no seu estado sólido, no seu estado líquido, no seu estado gasoso. Não deixa de ser água, apenas um estado diferente, para trabalhar de uma maneira diferente. Não é verdade? Então, eu achei interessante essa exemplificação desse pastor, né? Porque é bem simples e é bem exatamente isso que é. Amém? Pericorese, então, é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às 2 outras. Aleluia! A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala deste relacionamento desde antes que o mundo existisse. João 17,5. E em outro momento ele diz a Felipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14,10. O Espírito está também nesta trindade. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Aqui a gente não precisa falar muito, né? Aquilo que nós já vimos aqui, que eles são 3 em 1, se subdividem, né? Só tem esse nominho aí, então, na hora que vocês ouvirem pericorese, tá? É o poder que eles têm de se subsistir 3 pessoas em uma só. Amém? O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. João 16,14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. João 17,5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Pode ver que esse Deus de segunda categoria aí está colocado com letra minúscula, né? Seria um Deus do mundo do ateísmo, né? Então, podemos adorar sim o Espírito Santo. Podemos adorar sim a Jesus Cristo. Podemos adorar sim ao Pai. Amém? Mas há quem prefira somente adorar aos 3. E há quem não acredite que o Espírito Santo é uma força. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, acreditam que o Espírito Santo é um fluido. Tanto que eles não permitem a transfusão de sangue. Por quê? Porque é uma interpretação errônea das Escrituras. Por isso que nós precisamos. Não quer dizer que nós somos perfeitos, que nós sabemos tudo. Não é isso. É por isso que tanto é que nós estamos aqui para aprender, é verdade?
Estamos para aprender mais o Senhor ainda. Mas precisamos tomar cuidado com algumas colocações. Senão a gente vai sair por aí pegando uma sunga e matando o gigante. Né? Não pode. Então, por quê? Por isso é importante a gente estudar. Inclusive, até aconselho, se vocês quiserem e puderem acompanhar aquela novela Gênesis que vai começar, aí pega a Bíblia, tá, gente? Porque eu já vi algumas coisinhas lá que tudo bem que eles têm que colocar algumas coisas, mas daí a importância de nós assistirmos acompanhando a palavra, porque pode ter certeza que muitas pessoas irão nos perguntar: ah, mas aconteceu isso mesmo? Ah, mas foi assim mesmo? Do Jesus? Não, ó, do Davi, né? Do rei Davi. Sim. De Moisés. Batseba, eles fizeram para justificar a traição de Davi, né? Na verdade. Mas não tem. Exatamente, por isso é importante a gente acompanhar. Obrigada, amor. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que saber. Daí a importância de nós conhecermos. Porque vieram me perguntar da novela de Moisés, né? Sobre a esposa de Moisés. Ah, mas ela era... O que é cutita? Falei, cutita é que tem a pele morena, é o negro, né? Por isso que ela sofria preconceito por parte da cunhada, né? De Miriam. Como se a Miriam fosse muito branca, né? Porque devia ser o Lorde do Azul, né? Mas não era. Então, daí a importância. Igual eu vi umas cenas lá que aparecem os dinossauros. Eu tô curiosa para ver onde que vai encaixar o dinossauro na criação do mundo, né? E eu ouvi o testemunho, obrigada, amor, de alguns atores, inclusive o ator que vai fazer Noé. Eu achei muito lindo, porque na hora que ele começou a falar, ele se emocionou. Ele começou a falar assim, ele falou assim: meu Deus, aquele homem, ele foi um homem de muita fé, ele creu em algo assim que era impossível, não chovia, como que ia ter um dilúvio? É a mesma coisa que você chegar no Nordeste e falar que vai ser tudo inundado com chuva, eles vão rir de você. Então assim, e ele começou, ele falou assim: me desculpe, eu me emociono, porque quando fechou a porta da arca, ele foi falando, né? E ele falou, eu tentei imaginar como que era naquela época. Então, isso também é importante, porque eu sei que vidas ali dentro também são tocadas. Esse cara se convertendo, né? Teve uma forma, aquele que fez Jesus, ele se converteu. Aí, ó, então. E converte, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vem, e um dos consultores é o pastor Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo, teólogo, ele é cristão também, eu sigo ele também no YouTube, assisto muitos canais que ele traz as informações arqueológicas a respeito da palavra, né? Então ele foi um dos consultores dessa novela. Então, assim, por isso que eu digo, é importante. É uma novela. É uma novela, só que fala da palavra. Eles chegam perto, eles querem chegar o mais próximo possível. Ele entender melhor. Sim. Foi. Ela era terrível, né? Porque assim, às vezes quando a gente lê, a gente não consegue ter uma ideia, uma dimensão, e quando a gente vê a cena, talvez a gente consiga, né, ficar mais impactado. Esse, viu? Exatamente quanto na Bíblia, Nimrod vai aparecer, aí tem... Já Nimrod já começa errado, porque já vai colocar como se a mãe fosse uma das influenciadoras. Pode até ter sido, mas não do jeito que colocou ali naquele relatinho que eles deram. Então, assim, já tem umas coisinhas, mas amém. Mas é importante para a gente ficar mais afiado na palavra, né? O efeito prático da pericorese. Pode passar, filha? Vamos ver se está aqui. Não, pode deixar aí. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Filipenses 3:3. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente.
Apocalipse 5, 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Anastásio, tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está em fundamento com as Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Amém? Então, tanto faz. Se eu adorar Jesus, só Jesus, eu estou adorando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu adorar somente o Espírito Santo, estou adorando Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu adorar somente a Deus, estou adorando Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Tranquilo até aqui? O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. E consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O que Jesus prometeu, aliás, o Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, versículo 26. O Filho é consubstancial com o Pai, João 10:30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8:9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Amém? Aleluia. Às vezes a gente pode pensar que fica um pouco difícil para explicar, ou a gente pode... Só que tem coisas que a gente precisa entender pelos olhos naturais, não vamos entender pelo nosso raciocínio lógico. São coisas que são espirituais. Basta nós entendermos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são uma pessoa subsistindo em três. Pronto, não temos que ficar floreando muito. Precisamos entender e principalmente temos que crer, né? Porque você entende, mas eu entendi, mas não aceito, não creio? Também não vai, exatamente, muito bem, Fátima, é isso mesmo. E o ponto 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Primeiro tópico, no mundo. Segundo tópico, no plano divino da salvação. As áreas de atuação do Espírito, no mundo, na criação, Gênesis 1:2, na detenção do mal, 2 Tessalonicenses 2:6, e no convencimento acerca do pecado, justiça e juízo, João 16, de 8 a 11. Então vamos ver primeiro no mundo. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Amém? No mundo, sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104:30. Isso me lembrou de um corinho que cantava quando era na igreja católica. Fala exatamente isso. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Ai, bendiz minha alma, Senhor, minha alma bendiz. Fala exatamente isso, agora falando que eu fui lembrar. Fala exatamente desse salmo, né? Que envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Amém? A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo de empresa, entre outros. E é verdade. Olha só, o Espírito Santo age no diagnóstico, às vezes o médico fala assim, mas está muito complicado. Ou às vezes o médico nem fala para nós, né? Mas guarda para ele. Mas aí o Espírito Santo vem e mostra para aquele médico. E aí ele consegue entender e dar o diagnóstico preciso. Às vezes você está buscando uma promoção na empresa e você fala, poxa vida, mas acho que vai ser difícil, mas aí você vai e ora. Espírito Santo,
eu desejo, por isso. Se o teu desejo estiver em conformidade com a palavra, pode ter certeza. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Eu brinco lá no meu serviço, isso porque eu voltei pela 3ª vez no meu serviço, né? E outras pessoas que saíram, tentaram voltar e não voltaram. Aí a pessoa, mas como que você conseguiu? Eu falei, é Deus. Não tem outra. Tem uma amiga minha lá que fala assim, você está na profissão certa, mas no lugar errado. Você tinha que estar em outro lugar. Eu falo, não, eu estou no lugar certo, porque é aqui que o Senhor me quer. É aqui que Ele vai me usar. A hora que for para tirar Ele, que vai tirar. Então, às vezes a gente não percebe, mas nas pequenas coisas do dia a dia, o Espírito Santo está cuidando de nós. Quantos livramentos? Às vezes a gente nem percebe. O ar que a gente respira, de manhã quando nós levantamos, lógico que Deus preparou tudo, sim, mas o Espírito Santo está ali. É Ele que está cuidando. Às vezes a gente vai falar alguma coisa, o Espírito Santo, não fala não, guarda para você. Ou então às vezes a gente não vai falar, o Espírito Santo fala, é para falar. Então esses cuidados, é que às vezes parece tão pequenininho que a gente acha, não, é milagre de Deus. É o operar do Espírito Santo. Amém? No plano divino da salvação. Passa para mim, filha, ver se tem o... Passa, Beca, deixa eu ver se tem o... Não, vai passar só na vida humana, tá bom. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Está lá em 1 Pedro 1, de 10 a 12. Inspirou os profetas. 2 Pedro 1, 19 a 21. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como 70 anciãos auxiliares de Moisés. Está lá em Números 1, 25. E dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi e entre outros. Está em Juízes 6, 34, 14, 6 e 1 Samuel 16, 13. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, 3. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Nós podemos ser os melhores eloquentes, podemos citar a Bíblia de ponta a ponta de cor. Se não tiver o Espírito Santo na nossa vida, não vale a pena. Vamos apenas nos mostrar e não mostrar o Deus que habita em nós. Amém? Então é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Lembramos sempre, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo possa agir. Amém? E na vida humana? Nos filhos de Deus individualmente, como? Consolando e fortalecendo com os dons, 1 Coríntios 12, 7. Guiando por meio do seu fruto, Gálatas 5, 18, 22. Santificando por meio da água e da palavra. Entre a igreja de forma coletiva, operando milagres por meio das manifestações do seu poder e preparando a igreja para apresentá-la a Cristo no dia do arrebatamento. Aleluia! Glória a Deus! Então, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, de 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. João 14, 16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Aí temos uma síntese do tópico aqui que fala que o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para servir no reino de Deus. Amém? Uma coisa importante que me veio agora, que eu me lembrei, eu quero compartilhar com vocês. Quantos de vocês já ouviram dizer que durante o período da grande, depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será tirado da terra? Vocês já ouviram falar isso, né?
E o que vocês entendem por ser tirado da terra? Pode falar. Não vai mais sentir ele? É isso que eu também entendia. Você vê como é gostoso a gente estudar e a gente vai vendo que não é... Esse tirar não é no sentido de tirar da terra, de não estar mais aqui, mas é no sentido de limitar a sua ação, como era no Antigo Testamento. Hoje, o que detém o mal? O Espírito Santo. É ele que ainda segura para que o inimigo não faça o que ele deseja fazer na terra. Mas depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai mais detê-lo. Ele vai ficar à vontade. Por isso vão acontecer as atrocidades que Apocalipse fala. Ele vai continuar agindo? Sim, ele vai continuar agindo no coração daqueles que reconhecerem que deveriam ter seguido ao Senhor. Aí sim, ele vai continuar direcionando aqueles que realmente pediram perdão, se arrependeram durante a grande tribulação. E você sabe que aí se ficou, a única maneira, ou é passar os 7 anos, o período da tribulação, né? Todo. Escondido de algum jeito, até Jesus vir derrotar o inimigo, ou morrer. Não tem como você ser arrebatado de novo. Né? Então, precisamos estar com o nosso altar em ordem, precisamos estar com a nossa vida em ordem, precisamos diariamente pedir perdão pelos nossos pecados, pedir para que o Espírito Santo nos fortaleça, para que no dia do arrebatamento nós não venhamos a ficar. Sejamos preparados. Ou se, como tem o pessoal, os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja for passar pela tribulação, o Espírito Santo será conosco, com certeza. O Senhor não vai permitir que a gente passe sozinho, tenho certeza, porque Ele fala que nunca vai nos deixar. Por isso Ele mandou o Consolador. Essa pandemia aí é uma tribulação. Sim, essa pandemia já é. Já é uma tribulação. Eu conversando com meu pai hoje, ele estava lembrando disso. Quando nós éramos crianças, ele contava da minha bisavó. Ele falou assim, a sua bisavó não tinha estudo, mas ela sabia ler a Bíblia. Todo dia, ela era católica, sentava, se reunia à noite, rezava o terço, ela lia o evangelho e explicava. Ele falou, filha, eu nunca esqueci do que ela falava, vai vir um tempo em que vai chover pedra. Por que chover pedra? Aí, chover pedra? Imagina, eles tiravam sarro, meu pai era criança. Vai chegar um tempo que pais vão matar filhos e filhos vão matar os pais. E meu pai falava isso quando a gente era criança. Tá falando besteira. Olha o que está acontecendo hoje. Minha bisavó também falava, ó, não só a minha, tantos outros que a gente sabe que também falavam isso, que não era dado ouvidos, que falavam que estava ficando maluco. Mas eram pessoas com sabedoria, e que o Espírito Santo já estava usando para nos alertar. Que viram doenças que não teriam mais cura. A Covid não vai ter cura. A vacina vai... de igrejas, policiais entrar nas igrejas, eu lembro que eles falavam isso quando eu era criança. Eu ia, mesmo não era evangélica, mas eu ia nos pontos de culto, eu via, né? Porque antigamente tinha muito na rua. Aí eu lembro que muitos falavam que ia chegar um tempo que as pessoas, os soldados, os policiais iam entrar dentro das igrejas e iam matar. Quantos lugares já não aconteceu? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Eles estão entrando nas igrejas e fuzilando os cristãos. Fuzila. Eles estão se escondendo em cavernas já. Nós ainda temos liberdade. Quando era criança. Exatamente. As pessoas antes da gente. Antes da gente. E nós achávamos que era o quê? Não, imagina, é exagero. Isso aí foi na época de Roma. Os cristãos sofriam perseguição. Nós também estamos sofrendo. O inimigo tem tentado nos calar. O inimigo tem tentado usar as leis contra o povo de Deus. Porque ele é esperto. Ele quer agir dentro da lei. Então nós, como cristãos, também temos que agir dentro da lei. Mas principalmente, primeiramente, dentro da lei da palavra. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós clamarmos, quanto mais nós buscarmos, mais vamos enfraquecer o inimigo. Mais ele vai ser destronado, mais ele vai ser derrubado. Só, já que ele sabe que é um derrotado, tanto que ele foi explícito assim, o que ele quer fazer? Quer levar mais um Quanto mundo. mais eu levar como
Exatamente. Então, aí ele vem na cabeça da pessoa e a muitas pessoas caem, entregam. Exato. E agora, se dá por derrotada, ele venceu. É mais uma que ele vai levar. Exatamente. Por isso que nós temos que clamar. Não é fácil? Não. Tem horas que tem vontade de você mandar, né, dormir. Mas nós temos que pensar a primeira coisa, são vidas, são almas. O que Jesus faria? Sim. Tem um livro, né? E nos seus passos, o que faria Jesus? Tem o filme. Eu tenho o livro. Já li quase tudo. É mesmo? Maravilhoso, gente, é lindo, lindo. E assim, eu fico pensando, meu Deus, eu não sei se eu teria essa coragem, sabe? A pessoa tem tudo financeiramente falando, uma voz linda, maravilhosa, um dos personagens do livro, pelo menos, né? E aí o Espírito Santo leva ela a cantar numa igrejinha de favela. Aí a sua família toda se revolta. Ela fala assim, mas... Aí ela começa a se questionar, ela fala assim, mas se Jesus no meu lugar, o que ele faria? Se a gente parar para pensar, e Jesus no meu lugar, o que ele diria? Como ele agiria nessa situação? A primeira coisa é: ele condenou alguém? Não. Ele condenou Judas Iscariote? Não. Nem o próprio Judas que o Judas se condenou sozinho. Ele se condenou sozinho. Ele falou para perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Mas não era a vida inteira. Não, por dia. Então, aí já estava Verdade. Verdade. E o inimigo quer que nós esqueçamos disso. O inimigo quer que a gente esqueça dessas verdades, desses princípios cristãos. E aí o que ele faz? Ele usa de pessoas próximas de nós para nos irritar, para nos colocar para baixo, para zombar da nossa fé, para trazer vantagens aparentemente boas. Temos que tomar cuidado com alguns manjares que são nos apresentados, porque às vezes aparentemente é algo, mas espera aí, se eu aceitar esse convite, quantos dias eu vou poder ir no culto? Quanto tempo eu vou ter para me dedicar à oração, ao estudo da palavra? Será que esse convite, mas você vai ter um cargo, tá, mas e esse cargo vai me permitir o mesmo compromisso que eu tenho na casa do Senhor? Ou eu vou ter que me privar desses compromissos que eu tenho na casa do Senhor para atender meu trabalho secular? Não, a palavra fala, irmã, que é primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja, não, terceiro trabalho, quarta a igreja, irmã. Não, tudo bem. E na sequência, mas primeiro quem? Deus. Agora, se o meu trabalho me afasta daquilo que eu tenho feito para o Senhor, eu já estou deixando Deus em segundo lugar. Uhum. Mas tem um pregador que eu estou morrendo de vontade de mandar uma mensagem para ele. Entendeu? Eu estou precisando, mas o que vai me responder? Porque eu preciso, só o meu marido ouve ele também. Meu marido pega trechos da pregação dele. Sabe? Eu fico pensando, se ele convivesse na minha casa, será que ele falaria exatamente o que eu falasse que ele está falando? Eu entendo que ele está falando para pessoas que são crescidas na igreja. Sim. Porque eu fico crescida, eu sei o que é a pessoa viver todos os dias na igreja. Porque a minha mãe sempre criou, e eu não reclamo, eu dou glória a Deus. Sim. Entendeu? Uhum. Não faz mal a ninguém. Não. Entendeu? Mas eu fico pensando, eu sei que é o público que ele está falando, mas ele tem que entender que há um outro público que não quer ir para a igreja. Que quer a palavra dele para se justificar essas coisas. E tem que tomar muito cuidado, principalmente nós pregadores, a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Para qual público a gente está falando, entendeu? Principalmente com a internet. Sim. Entendeu? Porque infelizmente existe aquele enviado do capeta que pega só o trecho. Sim. Mas eu fico pensando assim, a família era muito parecida. Mas muitas das vezes a gente precisa criticar a família para fazer a igreja. Sim, muitas vezes sim. Sabe?
Sim. Mas assim, isso é de domingo, dia de quarta, dia de segunda, não luta. Então. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu venci, meu marido entende, entendeu? Uhum. Mas precisa de vezes, sabe? Dele não. Sabe? E de pegar as palavras daquela pessoa que pregou, entendeu? E tacar na tua cara e falar, e se você não tem palavra? E se você não... Exato. Entendeu? E às vezes a gente deixa a pessoa com raiva dele. Verdade. Entendeu? Ela vai fazer meu filho. Vamos conversar. Vamos cuidar do que você fala, porque você pode estar carregando uma luta muito grande de uma pessoa, coitada. Sim. É muito forte. É muito forte e acaba, às vezes, até condenando, né? E fazendo com que a pessoa se afaste, né? Porque eu já ouvi testemunhos de pessoas que, por conta de colocações erradas, a pessoa se afastou, não quer mais saber de voltar para os caminhos do Senhor, em hipótese alguma, e era um obreiro da casa de Deus, trabalhava na obra, mas por quê? Por conta de pregadores que não tiveram vigilância e nem sabedoria em falar, acabou se desviando. Eu tenho família minha, Ah lá. tá desviada. Então. De prata. Ah, E eu vi uma frase que eu não sei ler, pode? diz assim, como o cristão podemos fazer muitas coisas, mas se não fizermos o que Jesus manda, não fazemos nada, não chegamos a lugar nenhum. Neste caso, a fé na promessa da presença de Jesus fica vazia. Nossa. Olha só, como cristãos podemos fazer todas as coisas, mas se não fizermos aquilo que Jesus, Como cristão, podemos fazer muitas coisas, mas se não fizermos o que Jesus manda, não fazemos nada. É forte, hein? não vamos a lugar nenhum. Olha aí. Neste caso, a fé na promessa da presença de Jesus, não chegamos Olha lá, tá vendo? E é verdade. a vazia. Olha lá. Sim. Então, a gente tem que saber, porque tem muitos cristãos que querem fazer tudo, não faz Nada. Porque não faz na direção de Deus. Exatamente. E esse livro nós não recomendamos. Pode ler, porque Maçãs de ouro e salvas de prata. tem muitas coisas que a gente aprende, nós não pensar. E também estou lendo também um que chama As 30 Ciências de Deus. Ah, eu tenho esse livro. Maravilha. Aham, maravilha. Eu tenho esse livro. Ganhei do pastor. Coisas ali que eu nem, não só É igual. sobre os livros, né, Lucas, Mateus, tudo certinho, explicado, essa linguagem, explica tudo. Aham. É muito bom. Muito bom. Por que era dracma, o que era, como que valia, né? Muito bom mesmo. Esse eu tenho, esse eu tenho. A Bíblia é Ciência de Deus. Em salvas de prata. Aí, tá vendo? Fica a dica de leitura para os irmãos aí. Quem sabe no próximo sorteio. 2 de novo, mas aqui, ó. E foi 2, porque veio embalado junto, 2 livrinhos. Lá, eu falei para ele, amor, eu vou separar. Ele falou, não, já veio embalado, deixa assim, né? Nós ganhamos já, os livros novinhos. Beleza. Beleza. Foi 2. Olha, as palavras têm poder. Glória a Deus. Amém? E a nossa conclusão, então. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo
é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Amém? Glória a Deus. A aula que vem, a lição de número 2, vai falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E eu vou deixar como tarefinha, eu ia falar, mas eu não vou falar, eu vou deixar como tarefinha para vocês pesquisarem o que é o neopentecostalismo, tá? Neopentecostalismo, quem quiser anotar aí, ou o novo pentecostalismo, ou a terceira onda que é falado, tá? Neopentecostalismo. E na aula que vem nós vamos ver um pouquinho a respeito disso também, a gente vai comentar um pouquinho. Amém? Amados, neopentecostalismo, tá? Dúvidas? Aqui nós temos a nossa conclusão. Vivemos no tempo do glorioso ministério do Espírito Santo. Devemos conhecer intimamente sua pessoa e bondade. Pela fé, conseguimos vê-lo e senti-lo. Quanto mais pensamos nele, mais cheio dele ficamos. Glória ao Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado na vida de vocês, exaltado. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, quarta-feira estamos juntos de novo no culto aí. Amém. Pode encerrar, amor. Pode encerrar. Amém.